Boa tarde, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá? Pessoal, hoje nós vamos trabalhar, eu irei explicar para vocês um conteúdo que nós estamos vendo ele há algumas semanas, tá? Que será a questão dos elementos que compõem os mapas, correto? Então eu irei explicar para vocês esses elementos, tá? Então, gente, ó, a nossa pauta de hoje, o nosso assunto será a explicação desses elementos, correto? Aí, pessoal, o que nós vamos trabalhar então? Nós vamos ver os principais elementos que compõem o mapa, tá? Nesse caso aqui, gente, eu coloquei o mapa para vocês, em que nós vamos abordar aqui, ó, o título, né, como sendo o nosso primeiro elemento, tá? Então, gente, o título em si, ele tem a função de mostrar pra gente, né, de transmitir a mensagem do assunto que o mapa irá trabalhar, né? Então, esse assunto do mapa, ele vai estar relacionado ao título, tá? Esse título, gente, ele pode aparecer então nesta parte que eu assinalei para vocês, que é na parte superior, ou simplesmente ele pode aparecer em um outro lugar, né? Por exemplo, ele poderia estar presente, né, neste canto aqui, tá? Então aí fica a critério do mapa. Não necessariamente ele precisa sempre estar em cima do mapa, ok? Aí, gente, o segundo elemento que nós vamos trabalhar, então, que é muito importante, será a legenda, tá? A legenda, pessoal, ela tem uma função de explicar o mapa. Ou seja, qualquer símbolo, qualquer cor que estiver presente no mapa, ela vai estar representada na legenda, tá? Por exemplo, aqui, ó, vocês têm esse espaço aqui amarelinho, né? Então, ela vai estar representada na legenda para vocês aqui, dizendo para vocês o que é aquele amarelinho do mapa, tá? Então, a função da legenda é explicar esse mapa, tá? Um outro elemento que eu destaquei para vocês aqui, pessoal, é a orientação, certo? Ou seja, como vocês podem perceber, a orientação ela tem uma setinha indicando N, né? De norte, tá? Então, no caso, a orientação ela é o sentido em que esse mapa está disposto para nós compreendermos, né? Ou seja, a parte para cima aí será a região norte, tá? E aí, gente, um outro elemento que eu coloquei para vocês aí é a projeção, tá? Esta projeção, gente, ela vai estar relacionada então com a maneira em que esse mapa foi feito, ou seja, quais foram os critérios utilizados para esse mapa, correto? E aí, gente, por fim, né, que eu destaquei para vocês aí, eu coloquei para vocês a escala, tá? Que está aparecendo aqui para vocês aí, correto? A escala, gente, ela tem uma função muito simples, tá? Ela vai mostrar para a gente a quantidade de vezes que um território foi diminuído para caber nessa folha, né? Em outras palavras, será que nós conseguiríamos desenhar Capão Bonito, por exemplo, dentro de uma folha de sulfite? Obviamente que não, né, gente? Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente fosse desenhar Capão Bonito, não caberia nem nossa casa, né, nosso quarto dentro de uma folha de sulfite. Então a escala, ela é esse cálculo, ou seja, ela é a redução da realidade para que ela caiba dentro de uma folha de papel. Correto? Isso é a função da escala. E aí, gente, dentro do contexto da escala, nós vamos ter dois tipos de escala, tá? A primeira que nós vamos destacar para vocês aí, ó, será a escala numérica, tá? Então, como o próprio nome está dizendo para vocês, pessoal, ela é representada por números, tá? Daí eu coloquei para vocês aí, a escala numérica representa em forma de fração a proporção da escala, havendo dessa maneira o seu numerador e o seu denominador. Confira, tá? Pessoal, então, qualquer mapa que vocês encontrem que tenham números semelhantes a esses, nós vamos chamar então de escala numérica, tá? Então, observem aqui, nós vamos ter sempre este número 1, tá? Este número 1, pessoal, corresponde ao mapa, ou seja, um mapa, que é o território, tá? E aí, gente, essa outra numeração que virá depois desse número 1, nós vamos chamar então de denominador, ou seja, é a quantidade de vezes que o território foi diminuído, tá? No caso, pessoal, da escala numérica que nós estamos vendo aqui, esse número aqui, ó, ele sempre estará representado em centímetros, correto? Então, esse mapa foi diminuído, ó, esse mapa foi diminuído 50.000 vezes, ou seja, 50.000 centímetros, correto? Então,
é a quantidade de vezes que nós diminuímos o mapa. Na próxima aula nós vamos trabalhar apenas com esse conceito de escala, em que nós vamos ter que fazer cálculos para podermos saber a distância correta de um lugar para outro, tá? Agora, pessoal, a outra escala que pode ser encontrada nos mapas, então, é o que nós chamamos de escala gráfica, tá? Então, gente, a escala gráfica, ela é feita mediante um gráfico, né? Ou seja, como se fosse uma tabela, tá? Como vocês podem observar, pessoal, a escala gráfica representa diretamente o espaço relacional e suas medidas. O que seria isso? A escala gráfica, então, ela vai mostrar pra gente a quantidade de vezes que esse território foi diminuído como se fosse uma régua. Podem observar para vocês verem aqui, ó, né? Dá essa impressão então que é uma régua, né? Ó, pegando centímetro por centímetro. Então quer dizer, a cada 1 centímetro aí nesse mapa, nós temos aí essa redução de 50 metros, conforme nós colocamos para vocês aí, tá? Então é bem simples para nós sabermos então uma distância ou calcularmos como que é uma distância de uma cidade para outra, basta nós medirmos com uma régua, né, e ver quantos centímetros vai dar, tá? E aí com isso nós teremos então a distância real de um lugar para outro, tá? A nossa próxima aula nós iremos abordar apenas os conceitos e exercícios relacionados a escalas, tá? E com isso, pessoal, o que vai acontecer? Todos esses elementos que nós vimos aqui, que eu passei para vocês, né? Sejam eles o título, seja ele a legenda, a orientação, a projeção ou a escala, eles são muito importantes para a compreensão e o entendimento de um mapa, correto? Então, pessoal, essa foi a explicação desses elementos, tá? Eu vou estar mandando para vocês alguns exercícios, tá? E nesses exercícios, o último exercício será para vocês criarem um mapa, né? Ou seja, vocês vão imaginar e criar qualquer território, tá? E para esse território que vocês criarem, eu quero que vocês imaginem e criem um título, quero que vocês criem uma escala para mim, uma legenda, tá? Uma orientação e uma projeção para mim, correto? Então vai ser totalmente ideias de vocês, criação de vocês, tá? Para isso eu vou mandar para vocês esse conteúdo, beleza? Então, fiquem todos com Deus, espero que todos estejam bem, se cuidem, tá? Que logo logo estaremos juntos, tá? Um abraço, tchau, tchau a todos.